Vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar hoje? Nós sempre aprendemos alguma coisa do Senhor, né, irmãos? Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente aprende uma coisa nova. Uma coisa que nós ainda não sabíamos, ou que se sabíamos fazia tempo, e o Espírito Santo nos relembra. Então vamos fazer a leitura que está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41. João 1, 41. Glória a Deus. Amém? João 1, 41 diz o seguinte: Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Feche teus olhos novamente. Glória a Deus. Querido Senhor, eu te louvo, meu Deus, porque podemos estar aqui para mais uma vez aprender a tua palavra. E eu peço, Espírito Santo, vem falar por mim, porque eu não posso falar sem a tua presença na minha vida. Senhor Jesus, se manifesta neste lugar, na nossa vida. Se manifesta, Senhor, com a tua graça, nos dando o teu perdão, a tua misericórdia, o teu amor, cada dia de nossa vida. Senhor, que eu desapareça e o Senhor apareça. Fala conosco, Espírito Santo, fala com a tua igreja. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero que você preste atenção só no finalzinho deste versículo aqui, ó. Quando diz assim: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Hoje eu quero falar para você um pouquinho a respeito de que Jesus é o Messias e dos sinais que ele fez para mostrar para o povo judeu que ele era o Messias. Então, primeiro vamos entender o que significa, né, a palavra Messias. Então, olha só. Messias é uma palavra em hebraico que significa ungido. Ungido, o Filho de Deus. E a mesma palavra em grego é Cristo, que também significa ungido. Então, Messias e Cristo têm o mesmo significado. Messias é em hebraico e Cristo em grego. Mas as duas palavras, então, significam o ungido. Amém? Então, aqui nós lemos, ó, achamos o Messias. Por que será que foi dito isso? Nós sabemos que o povo judeu, irmãos, eles sempre esperaram pelo Messias. Que o Messias para eles, né, significa aquele prometido por Deus que vinha para libertar o povo judeu e trazer paz à terra. Então esse é o significado de Messias, né, para eles. Eles sabiam que o Messias viria, que é um ungido, que seria para trazer paz à terra e paz também para eles, povo judeu. Então eles esperavam ansiosamente pelo Messias. Desde o Antigo Testamento, né, então desde Gênesis é pregado a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus. E eles sempre esperaram então pelo Messias.
Mas, quando o Messias veio, né, que é Jesus, quando Jesus veio, eles não aceitaram Jesus como o Messias, ou seja, como o ungido, como o Filho de Deus. Então, eles rejeitaram Jesus, e por eles terem rejeitado Jesus, então, não acreditando que Jesus era o ungido prometido, eles, então, entregaram Jesus, né, para ser morto. Mas nós sabemos que Jesus, ele deu a vida dele. Se ele não quisesse morrer, ele não teria sido morto, ele teria livramento, porque Deus teria mandado anjos para livrá-lo. Mas Jesus queria ser morto. Só que o povo judeu fez de tudo para entregar Jesus para as autoridades romanas, para ele ser crucificado. Então eles não receberam Jesus como sendo o Messias. Mas eles, então, recusando Jesus, estavam recusando o Filho de Deus. E então nós podemos entender que eles recusaram Jesus como Messias, quer dizer, eles não aceitaram que Jesus fosse o Messias, mesmo vendo todos os milagres que Jesus fez, eles não acreditaram. Por quê? Porque para eles, no entendimento deles, povo judeu, povo de Israel, da nação de Israel, o Messias teria que vir como um guerreiro e um político, ou seja, um líder religioso e político que fosse libertar Israel da mão dos romanos. Então eles imaginavam que Jesus ia vir montado num cavalo, que o Messias, desculpe, ia vir montado num cavalo branco, provocar uma guerra e libertá-los do jugo romano. E Jesus não fez isso, né? Jesus, quando veio, ele não veio como um soldado, ele não veio como um guerreiro, mas ele veio pregando a paz, o amor e o perdão. Então, por isso eles rejeitaram Jesus. Eles disseram, você é o Messias? Não, você não pode ser o Messias, porque quando o Messias vier, nós vamos ser libertos da opressão de Roma. Então, nós entendemos que eles recusaram Jesus, e por isso, então, até hoje eles sofrem amargamente por essa rejeição. Né? Por quê? Porque eles acreditavam que o Messias teria que vir como um guerreiro. E Jesus veio pregando a paz. Então, quando Jesus esteve aqui, e eles sabendo disso, e sabendo dos costumes do povo judeu, ele conhecia a cultura, o que eles acreditavam, porque ele também é judeu. Então, ele procurou dar sinais para esse povo, né, o povo judeu, mostrando que ele era sim o Messias prometido, que ele era o Messias que Deus ia enviar para eles. E aí então Jesus fez alguns sinais, que são chamados de sinais messiânicos. Esses sinais messiânicos, no entendimento do povo judeu, só o Messias podia fazer. Então, se outra pessoa fizesse, se a pessoa não fizesse esses sinais, não seria o Messias. Mas Jesus fez, e mesmo assim eles não aceitaram Jesus como o Messias. Então nós vamos ver aqui hoje alguns dos sinais que Jesus fez, para dizer para eles, olha, vocês acreditam que o Messias vai fazer essas coisas? Pois eu estou fazendo. Ele não falou isso, né, abertamente, mas com os sinais que ele fez, ele estava transmitindo essa mensagem. Porque ele conhecia os costumes, a cultura judaica, ele conhecia as crenças do povo judeu, então ele sabia que eles acreditavam nisso. E nós vamos ver agora o que é isso que eles acreditavam e que Jesus fez. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí em Lucas 5. Hoje nós vamos ler bastantinho até dos versículos para nós entendermos bem. Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 16.
nos diz o seguinte, Lucas 5, 12. A cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Esses dias eu preguei sobre essa passagem, eu preguei a respeito deste homem que era leproso, mas hoje então nós vamos ver, né, um outro lado desse texto. Veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhes Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, olha só. Jesus curou esse leproso, é claro que pela sua misericórdia, pela sua vontade de abençoar, de curar. Mas quando Jesus curou esse leproso aqui, ele estava dando um recado para o povo judeu. Ele estava mostrando, ele estava dando um sinal para eles. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês estão vendo que eu estou curando um leproso? Eu sou o Messias. Por quê? Porque o povo judeu acreditava que a lepra era uma coisa viva, que podia contaminar as pessoas. Ou seja, a lepra, né, aquela doença que deixa a pele branca e faz apodrecer. Então, os judeus acreditavam que aquilo ali era a única coisa viva, ou seja, era uma coisa que podia contaminar por completo a pessoa. E que só o Messias podia curar a lepra. Então, na crença deles, não adiantava outra pessoa orar por um leproso, porque não ia ser curado. Só o Messias poderia curar um leproso. E aí então Jesus curou, e ele estava dizendo então, viram que eu curei o leproso? Ele estava dando um sinal, mas mesmo assim, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Então eles continuaram recusando Jesus como Messias. E por que só o Messias podia curar? Porque Jesus é Deus. E só Deus, na crença deles, então, poderia curar a lepra. Hoje nós sabemos, né, que existe já remédio, tratamento, mas naquela época não tinha. Então eles acreditavam que uma pessoa que tinha lepra estava condenada à morte. Mas que se o Messias viesse, ele podia curar. E foi o que Jesus fez. E mesmo assim, eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Então Jesus estava dando sinais. E esses sinais então são chamados de sinais messiânicos. Se você ouvir alguém de repente falar em uma mensagem, num programa de TV, internet, sei lá, sinais messiânicos, você pode lembrar disso aqui. Um desses sinais era a respeito de que só o Messias podia curar alguém com lepra. Mas Jesus curou e eles não acreditaram. Então veja só, Jesus estava dizendo: ei, eu curei a lepra, vocês vão acreditar que eu sou o Messias ou não? Um outro sinal que eles diziam que só o Messias podia realizar. Agora abra a tua Bíblia aí em Mateus 9, 32. Glória a Deus. Mateus 9, 32.
diz assim: a cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Então, aqui foi um outro sinal que Jesus estava dando para eles, dizendo: acordem, enxerguem, eu sou o Messias. Mas eles não fizeram isso. Por que esse foi um sinal messiânico? Porque os judeus criam, irmãos, que só se podia expulsar um demônio se o demônio falasse o nome dele. Se o demônio dissesse: eu sou o demônio fulano de tal, aí a pessoa podia expulsar o demônio, né, pelo nome, aí podia mandar embora. Mas se o demônio fosse mudo, se a pessoa que estava endemoniada não falasse porque o demônio tinha feito com que ele ficasse mudo, esse demônio não poderia ser expulso por ninguém, a não ser pelo Messias. E aí Jesus expulsou um demônio mudo. Olha só, ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. Então quem fazia aquele homem ficar mudo era o demônio. E quando Jesus expulsou então aquele demônio que era mudo, né, eles deveriam ter dito: olha, mas se ninguém pode expulsar um demônio mudo, só o Messias, então ele é o Messias. Mas eles estavam com uma trave na frente dos olhos deles, eles estavam cegos espiritualmente, e ao invés de acreditarem que Jesus era o Messias, porque tinha dado mais esse sinal, expulsando um demônio mudo, eles não fizeram isso, eles fizeram pior ainda. Eles cometeram o pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Jesus disse que não tem perdão nem neste mundo e nem no vindouro, quer dizer, nem aqui nem na eternidade. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é uma coisa muito séria, não tem perdão. Então, eles fizeram isso, por quê? Porque no versículo 34 diz: mas os fariseus murmuraram, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Então, eles atribuíram ao diabo uma coisa que era Deus realizando através da vida de Jesus. Ficou entendido isso, irmãos? Então, por isso eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, ao invés de acreditarem que Jesus era o Messias, vendo mais esse sinal que Jesus tinha feito, eles pioraram a situação deles ainda. Eles cometeram o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eles não receberam perdão. E Jesus disse que não haveria perdão nem aqui e nem na eternidade. Então é uma coisa muito séria, né? E até aproveitando então aqui esse gancho, né? Deixa eu dar uma faladinha aqui a respeito desse pecado. Porque muitas pessoas se preocupam e vivem com medo porque pensam que já cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Olha só, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É como eles fizeram aqui. É atribuir ao diabo uma coisa que quem fez foi Deus. Então a pessoa que peca contra o Espírito Santo é aquela que está vendo Deus agir e diz assim: não, isso aí não é de Deus, isso aí é do diabo. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando vai julgar alguma situação. Quando vai pensar em falar alguma coisa contra determinado assunto, contra determinada situação que está acontecendo, ou dentro da igreja, ou fora, não importa. Mas a gente tem que tomar cuidado. Às vezes está ali uma pessoa cheia do Espírito Santo, que está falando em línguas, e a outra diz assim: isso aí é do diabo. Cuidado, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Então nós não devemos de fazer esse julgamento. Nós devemos muitas vezes de nos calar e orar.
e pedir: Senhor, me dá entendimento, discernimento do Espírito, né? Então é melhor se calar do que pecar. Mas para você que já pode, quem sabe, de repente ter atribuído uma palavra desse tipo a alguma coisa que você viu, e você pensa: então eu cometi o pecado contra o Espírito Santo, eu não tenho mais perdão, eu estou condenado ao inferno. Não é bem assim. Porque quando a pessoa comete o pecado contra o Espírito Santo, ela não pensa em arrependimento. Ela não se preocupa com o que ela fez. Por quê? Porque a mente cauterizou. A mente não se arrepende mais. A pessoa não tem mais aquela tristeza por ter pecado. Então, quando a pessoa comete o pecado contra o Espírito Santo, ela não se preocupa mais se está salva, se não está, se pecou, se não pecou. E você, se por um acaso já aconteceu alguma coisa assim e você ficou preocupado, se você ficou com medo de ter praticado esse pecado e fica aí se martirizando no teu coração, você fica fazendo você mesmo sofrer achando que você já está condenado, não está. Porque então você não pecou contra o Espírito Santo. Porque aquele que peca contra o Espírito Santo não tem sintoma de arrependimento. Não se preocupa mais. Não está nem aí se está salvo ou não. Não está nem aí preocupado se pecou ou não. Ficou entendido isso, irmãos? Então a preocupação, a nossa preocupação muitas vezes em: ai Senhor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Quando você faz essa pergunta, você pode ter certeza que não pecou. Por quê? Porque aquele que pecou não vai fazer essa pergunta. Ele não está mais nem aí para Deus. Ficou entendido isso? Amém? Ficou entendido então a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo? Não tem perdão, nem nessa vida e nem na eternidade. Foi Jesus que falou. Mas muitas pessoas se torturam achando que já pecaram. Ah, já estou condenado mesmo, então vou fazer tudo que eu puder fazer nesse mundo, porque depois eu vou para o inferno. Não, não é assim. Se você sente aquela dor por aquilo que você falou, por aquilo que você pensou, é porque você não pecou. Amém, irmãos? Amém? Então veja só, e aqui os fariseus pecaram, eles cometeram esse pecado. Porque atribuíram ao demônio uma coisa que quem tinha feito era Jesus, que é Deus, o Filho de Deus. Então, por isso, eles pecaram. E os judeus, na realidade, quando eles expulsavam um demônio, eles faziam todo um ritual. Eles começavam, para expulsar um demônio, eles tocavam o chofar. Vocês já viram aquele chifre de carneiro, que é o chofar? Conhecem, irmãos? Já viram ele? Eles, quando iam fazer, né, uma oração para repreender um demônio, eles tinham esse ritual, eles tocavam o chofar. Eles falavam salmos, orações em salmos, achando que aquilo ali ia expulsar o demônio. Por quê? Porque eles não expulsavam no nome de Jesus, porque eles nem criam em Jesus. Né? Jesus ainda nem tinha vindo para eles na época. Então eles faziam esse ritual. Então, e usavam água, usavam óleo, e eles aí então ficavam perguntando para o demônio o nome do demônio. E depois de todo esse ritual, então, o que estava, né, no caso, expulsando, o responsável, vamos dizer assim, que o sacerdote, ele ainda, depois de fazer todo esse sacrifício, ele perdoava a alma ali da pessoa que estava endemoniada, para que essa alma fosse para o céu. Porque eles achavam que a alma estava vagando por ali. Por isso que o demônio era uma alma que estava vagando por ali. E aí então, por isso, eles faziam todo aquele ritual para expulsar. Mas eles não usavam o nome de Jesus, como hoje a gente usa, né, para expulsar um demônio. Como que a gente expulsa? No nome de Jesus. Então eles não acreditavam em Jesus. Então como é que eles iam expulsar em nome de Jesus? Não tinha isso para eles. Então eles faziam ritual, falavam salmos, tocavam chofar, todo esse tipo de coisa. E não adiantava, porque o demônio só obedece o nome de Jesus. Né? Amém, irmãos? Mas então veja só, Jesus realizou esse milagre aqui
para dizer para eles: mas vocês não acreditam que só o Messias pode expulsar um demônio mudo? Pois eu estou expulsando esse demônio mudo. Eu estou mostrando para vocês que eu sou o Messias. Mas mesmo assim, eles não acreditaram. Vamos ver outro sinal messiânico que Jesus realizou. Abra a tua Bíblia aí agora em Marcos 2, do 3 ao 5. Marcos 2, do 3 ao 5. Que diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Esse aqui nós não vamos ler todo ele, para não ocupar muito tempo, mas vamos ler apenas o versículo. Vamos lendo, daí eu digo a hora de parar. Veja só, o versículo 2 então. 3, desculpe. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então aqui veja só, mais uma vez, Jesus realizou um milagre. Por quê? Porque eles também acreditavam que só o Messias podia perdoar pecados, só Deus podia perdoar pecados. E quando Jesus curou esse paralítico, né, essa história é bem conhecida, que abriram, né, o telhado e desceram a cama ou a maca, né, onde estava o paralítico, bem na frente de onde Jesus estava. E Jesus, vendo a fé, né, daquele paralítico e também dos homens que tinham levado ele lá, disse para ele: filhos, teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus, né, os escribas, os doutores da lei da época, começaram a falar: mas isso é blasfêmia. Quem é ele para dizer que os pecados estão perdoados? Só Deus pode fazer isso. E aí então, né, Jesus, ali como nós lemos no versículo 9, Jesus disse: estão perdoados os teus pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então Jesus curou e perdoou pecados, né? Ou perdoou o pecado e curou. Então ali nós podemos entender que Jesus fez mais um sinal messiânico. E mesmo assim eles não creram. Eles não acreditaram nisso, né? E ficaram falando mal de Jesus, que Jesus não podia fazer aquilo, que era uma blasfêmia. Então mais esse sinal que eles recusaram acreditar que Jesus é o Messias. Agora em João 11:43. João 11:43. Esse aqui também não vamos ler tudo, porque esse aqui é maior ainda o texto, né? Mas vamos ler o 43, que é a respeito da ressurreição de Lázaro, né? Então diz assim, ó, o 43. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então nós sabemos, né, irmãos, que
Lázaro ficou doente. Marta e Maria mandaram chamar Jesus para que Jesus viesse curá-lo. Mas Jesus demorou para ir até a casa deles. E Jesus demorou justamente porque quis demorar. Jesus não quis ir curar Lázaro. Se ele tivesse ido já no momento que recebeu o recado, Lázaro com certeza teria sido curado. Mas Jesus não quis ir. Ele fez isso de propósito. Ele esperou Lázaro morrer. Mas por que Jesus não foi curar o Lázaro? Deixou ele morrer? Porque Jesus queria mostrar mais esse sinal para os judeus. Mais um sinal messiânico. Que ele era o Messias. Por quê? Porque os judeus acreditavam que até o terceiro dia a alma da pessoa ficava ao redor do corpo e que era possível então a pessoa voltar à vida até o terceiro dia. Porque a alma ainda estava ao redor do corpo. Então, depois do quarto dia, quando o corpo daí já começava a se decompor, é que a alma ia embora. E então Jesus quis mostrar para eles que isso não era verdade e que ele, como Messias, podia devolver a vida para quem ele quisesse. Então Jesus se demorou para ir até a casa de Marta e Maria, porque ele estava realmente querendo dar esse sinal messiânico, dizendo: ei, eu sou o Messias. Eu posso devolver a vida da pessoa, mesmo depois no quarto dia. Quando vocês acreditam que até o terceiro dia ele possa voltar a viver, eu estou esperando. Por isso que Jesus esperou passar os 3 dias, porque se Jesus tivesse ido antes, enquanto estava até o terceiro dia, eles não iriam acreditar que Lázaro realmente foi ressuscitado por Jesus. Quer dizer que Jesus devolveu a vida para Lázaro. Por quê? Porque eles acreditavam que até o terceiro dia era possível a pessoa reviver. Ficou entendido isso, irmãos? Então Jesus esperou. Lázaro já estava cheirando mal, como a Bíblia nos diz. Se você ler todo o texto aqui, você vai ver isso. E Jesus esperou de propósito, então, que passasse os 3 dias, para daí no quarto dia, então, ele chegar e devolver a vida para Lázaro, para dizer: só o Messias pode devolver a vida para alguém. E eu sou o Messias. Amém? Ficou entendido? Mas e o que é que eles fizeram? Continuaram duvidando, não aceitaram Jesus como sendo o Messias, o ungido, o Filho de Deus, e ainda queriam matar Lázaro. Lázaro já tinha voltado à vida, Jesus tinha devolvido a vida para o Lázaro, e o povo ainda queria matar o Lázaro de novo. Que absurdo, né? Então veja só, Jesus esperou para mostrar: eu sou o Messias. Então esses foram os sinais que Jesus fez, chamados de sinais messiânicos, para provar que ele é o Messias. Mas o povo o rejeitou, o povo o recusou. Aí você pode dizer assim: tá, pastora, mas então o que isso tem a ver com os nossos dias hoje? Porque eu creio que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o ungido. O que isso tem a ver comigo hoje? Nós podemos fazer a comparação, irmãos, do que Jesus mostrou para o povo judeu através desses sinais messiânicos, com o que está acontecendo hoje. Que nós anunciamos, nós pregamos que Jesus está vindo arrebatar a igreja, e muitas pessoas estão com a mesma venda nos olhos que os fariseus estavam. Estão vendo que as coisas estão acontecendo e não acreditam no arrebatamento da igreja. Então não estão se preparando para isso. Vamos ler Mateus 24? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 24.
Aqui o título é o princípio das dores. E Jesus estava respondendo então uma pergunta que os discípulos fizeram para ele, de quando iriam acontecer aquelas coisas que ele estava falando e que sinal haveria da consumação do século. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando do fim dos tempos. Então os discípulos perguntaram quando que ia ser. E a partir do versículo 4, então, Jesus responde o seguinte: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então veja só, aqui Jesus estava falando para os discípulos a respeito de como ia ser no final dos tempos. E o que nós lemos aqui é como se batesse um xerox da vida do mundo hoje. É ou não é? É tudo o que está acontecendo. É como se fosse uma fotografia das coisas que acontecem hoje e que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. Então, assim, quando ele diz: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Hoje nós vemos por aí muitos homens, muitas pessoas falando que são o próprio Jesus. E muitos, infelizmente, seguem essas pessoas. A gente pensa, mas o que tem na cabeça dessa pessoa acreditar numa coisa dessa? Mas acreditam, tem gente para tudo, né? Então veja só, se aparece um aqui em Correia Pinto dizendo eu sou Jesus Cristo, com certeza um bom número vai acreditar nele. E vai seguir. Pastora, mas isso é só pessoa que não tem entendimento. Mas existe, irmãos. Existe. Não tem aí um abençoado aí, que é chamado de INRI, que tem muitas pessoas seguindo ele, acreditando que ele é Jesus. Que absurdo isso, né? Esses tempos eu estava lendo também, me parece, agora eu não me lembro ao certo se era Argentina, acho que é Argentina. Na Argentina também apareceu um doido desse, dizendo que era Jesus. E as pessoas seguem. Nos Estados Unidos tem muito disso. E as pessoas seguem. E isso aqui Jesus já avisou há 2000 anos atrás. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então está acontecendo os sinais que Jesus disse que ia acontecer. E mesmo assim tem gente que não acredita que estamos no fim dos tempos. E estão correndo atrás de dinheiro, e estão correndo atrás de fama, e estão correndo atrás de riqueza, e estão correndo atrás de beleza, e estão fazendo isso e aquilo, achando que a vida é só aqui. E não se preocupam com a eternidade, não se preocupam com o que está por vir, e não acreditam que estamos no final dos tempos, no final dos dias. Jesus está voltando. Amém, irmãos? Jesus está voltando. Pode ser hoje. Então veja só, Jesus avisou tudo isso aqui. E aqui ele ainda diz mais, e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras e de rumores de guerras. Não existe isso hoje também?
Ah, pastora, mas isso sempre houve, o mundo sempre teve em guerra, a história nos conta isso. Claro que sim, mas com o passar dos anos isso foi aumentando e nunca existiu tanto como está acontecendo hoje. Terremotos, a mesma coisa. Pastora, muitos terremotos aconteceram durante a história. Claro que sim, mas não tanto como agora. Agora está sendo muito. Tsunamis, né, que a gente vê por aí, maremotos. Tudo Jesus falou que ia acontecer no final dos tempos. E as pessoas estão iguais àqueles escribas e fariseus que viam Jesus fazer o milagre que só o Messias podia fazer, mas ninguém podia fazer, e não acreditavam. E as pessoas estão vendo esses sinais e muitos não estão acreditando. E estão vivendo a vida dissolutamente, ou seja, de qualquer jeito, sem se preocupar com a salvação da sua alma. Jesus continuou falando aqui então, né, muita nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto. E hoje nós podemos ver mais ainda, né, irmãos? Você sabe, se você liga a televisão hoje, eu não assisto televisão, mas a gente sabe, né, a notícia está em todo lugar, a respeito dessa epidemia aí, eu já falei aqui um pouquinho sobre isso, do coronavírus, né? É mais um sinal. É mais um sinal do fim dos tempos. E aí você diz assim, isso é coincidência? Não é não. Não é coincidência. A cada ano que passa, aparece uma doença pior do que a última que apareceu. Esse aí vai ser o último vírus, a última epidemia? Eu não sei. Pode ser que venha outra pior ainda. Mas é um sinal. E as pessoas não estão se assuntando para isso. Estão vendo essa situação aí com desespero, porque é medo de ficar doente, é medo de pegar o vírus, é medo de morrer. Mas ninguém tem medo de perder a salvação? Então se preocupam só com o corpo não pode ficar doente, mas a alma está doente? A alma já está contaminada pelo vírus do pecado faz muito tempo, e a pessoa não busca a cura? Que a cura é Jesus? Né? Então isso tudo está acontecendo e as pessoas estão brincando com Deus. Não estão nem aí com o que está por vir. Então, meus irmãos, do mesmo modo que os fariseus daquela época rejeitaram Jesus, mesmo vendo todos os sinais que ele fazia, que só o Messias podia realizar, hoje muitas pessoas, e o pior de tudo é que dentro das igrejas, tem pastor falando que o arrebatamento é conversa para boi dormir. Vocês acreditam nisso? E ainda usam essa expressão? O arrebatamento não vai ser assim, não existe. Não vai acontecer. Pastores falando isso. É um absurdo, mas tem. Então, dentro das igrejas, as pessoas estão brincando com isso. E quando acontecer o arrebatamento, aí vão ficar. E aí vão se desesperar. Por quê? Porque não levaram a sério os sinais que Jesus deu. Lá em Gênesis, né, no capítulo 3, fala que Deus deixou o sol, lua, estrelas, como sinais do céu. Sinais no céu. Para nós enxergarmos os tempos e as épocas. Se até a lua e as estrelas, né, que eu já preguei aqui outras vezes sobre isso, o que é que cada um representa. Mas se até a lua e as estrelas, o sol são sinais, imagina esses aqui que Jesus falou claramente, fome, terremoto, guerra. E as pessoas parece que passam por cima dessa folha da Bíblia. Porque as pessoas do mundo, as pessoas ímpias, aquelas que ainda não conheceram a Jesus, ainda né? Que não deem bola para o que está escrito aqui. Porque ainda não foram salvos. Temos que orar por eles. Mas as pessoas que estão dentro das igrejas, pastores ignorando o que Jesus falou, é um absurdo. Mas está acontecendo. Vamos fazer mais uma leitura? Abra aí 1 Tessalonicenses 4 e 5.
1 Tessalonicenses 4 e 5. Capítulo 4, do versículo 13, que nos diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, o que é que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Ele estava explicando como vai ser o arrebatamento da igreja. Ele estava dizendo aqui, primeiro aqueles que já estão mortos, aqueles que já morreram salvos. Quando chegar a ordem que Deus, chegar o momento que Deus der a ordem, né? E a trombeta for tocada, e Jesus descer para nos buscar, Jesus não vai pisar nessa terra, Jesus vai ficar no ar, no céu, nas nuvens. Então quando isso acontecer, aqueles que já morreram e que morreram salvos, vão ressuscitar e vão subir ao encontro de Jesus nos ares, como diz aqui. E depois nós, os que ficarmos vivos, quer dizer, se Jesus vir hoje, nós ainda estamos vivos. Então os mortos vão ressuscitar, subir, e em seguida nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados e vamos subir também, para junto com eles que ressuscitaram, encontrarmos Jesus. Amém, irmãos? Então é isso que está para acontecer. Jesus deu sinal, Jesus mostrou, Jesus falou, e as pessoas não ouvem. E aí no capítulo 5 agora, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então veja só, o arrebatamento da igreja está para acontecer de um minuto para o outro, a qualquer momento. Ah, pastora, mas pode demorar ainda? Pode, eu não sei o dia que vai ser, pode ser que seja daqui a 1 ano, 10 anos, eu não sei, como eu falo isso sempre para vocês. Eu não posso marcar data, ninguém pode. Mas o que é certo é que um dia vai acontecer. Quando nós menos esperar, a trombeta vai soar. E aí aqueles que se prepararam para esse momento vão ser levados ao encontro de Jesus. E aqueles que não observaram os sinais que Jesus deu, vão ficar. E vai ser triste, muito triste para aquele que ficar. Porque os castigos de Deus vão estar sendo derramados sobre o pecado e o pecador, e o anticristo vai estar perseguindo aqueles que ainda falarem de Jesus. E eles, para serem salvos daí, então, vão ter que pagar com o próprio sangue, com a própria vida. Vão ter que morrer e não negar Jesus. Ah, pastora, mas se tem ainda uma chance de eu ser salva depois do arrebatamento, então eu não vou me preocupar, eu posso ficar e daí tem mais uma chance. Só que muitos vão morrer na hora do arrebatamento. Será que daí você não é um desses? Que não vai ter tempo, né, para dizer, estou aqui, Jesus, tem misericórdia de mim? Muitos vão morrer.
porque vai acontecer muita catástrofe, muita coisa. Então o melhor é se preparar agora, irmão. O melhor é estar preparado agora, esperando Jesus vir nos buscar. Vamos observar os sinais, vamos ver o que Ele nos fala, para nós estarmos preparados. Então não caia no erro dos escribas e fariseus, que não enxergaram, não quiseram enxergar os sinais messiânicos que Jesus estava fazendo e mostrando para eles que Ele é o Messias. E para nós hoje Ele está mostrando que Ele vem nos buscar, que Ele vem buscar a sua igreja, que Ele vem buscar a sua noiva. Então não se distraia com as coisas do mundo. Fique firme com Jesus. Busque o Espírito Santo. Limpe teu coração. Prepare a tua alma, porque Jesus está voltando. Amém?